Fala pessoal, tudo certo? Aqui quem fala é Rayan Carlos, eu sou especialista em derivativos financeiros. Hoje eu vou estar falando aí com vocês como que a gente faz para proteger o preço da arroba do boi gordo na queda. Então, se você é pecuarista, confina, ou se você é pecuarista e cria o boi a pasto para engorda, isso aqui faz total sentido para você entender, tá? Até para você conseguir proteger sua margem ali. Então, assim, eu vou explicar como funciona essa proteção, esse hedge e quais são as ferramentas que vocês precisam, né, utilizar para estar conseguindo fazer essa proteção de preço contra a arroba do boi gordo. Então, a gente tem duas ferramentas importantes aí que a gente usa muito, tá? Que são os contratos futuros de boi gordo e as opções, que também são contratos, tá, gente? Então, como que o pecuarista utiliza essas duas ferramentas? A gente negocia esses contratos, né? E esses contratos eles podem ser padronizados no caso do contrato futuro e eles podem não ser padronizados no caso das opções. Então, eu vou explicar quais são as características técnicas primeiro dos contratos futuros, depois eu explico dos contratos de opções e depois eu vou mostrar um exemplo prático, como que vocês vão montar o hedge e como que vai funcionar a operação como um todo, tá? Então vamos lá, quais são as características dos contratos futuros de boi? A gente tem o tamanho, né? Então você negocia de contrato de 1, 2, 3, 4, 5, de 1 em 1. Então assim, eu quero montar uma posição com 20 contratos, 50 contratos, um contrato, certo? Então um contrato equivale a 330 arrobas, certo? Então isso é padronizado. Então, se você está negociando um contrato, você está negociando 330 arrobas no mercado futuro. Como que funciona a variação de preço? Se a cada R$ 1 você tem ali 100 centavos, você vai pegar 330 dividido por 100, você vai descobrir que a cada R$ 1 são R$ 3,30. Beleza? Na arroba. Então, se subir R$ 1, você vai ganhar R$ 330. Se subir 10 centavos, você vai ganhar R$ 33. Beleza? A conta é essa. Então, é, a liquidação apenas financeira. Ou seja, você não tem liquidação física, você não tem que entregar o boi lá na bolsa ou na fazenda de alguém. Aqui é só dinheiro para cá e dinheiro para lá, débito ou crédito, certo? E vamos lá. Liquidação, a variação, datas, né, de vencimento. O vencimento dos contratos futuros é sempre no último dia útil do mês. Então, se eu carreguei o contrato até o vencimento, o que vai acontecer? Vai ter a liquidação financeira normal, de acordo com o preço da CPA. Então, o preço do contrato futuro, ele é baseado na CPA. O que é a CPA, gente? É a Praça de São Paulo, né? A Praça de São Paulo, de boi gordo. Essas são as características, tá, dos contratos futuros. Mas para você estar negociando contrato futuro, como que eu faço para estar fazendo essa negociação? Você tem que ter uma conta, um banco que tenha home broker, que tenha acesso à bolsa ali em si, tá? Então, você tem que ter uma conta em uma instituição financeira e baixar ali o home broker, então você consegue negociar, você consegue comprar ou vender. Mas beleza, o que tem mais alguma coisa que você precisa ali, tá? Para estar negociando esses contratos. Você tem que colocar um dinheiro, que a gente chama de margem de garantia.
no banco, certo? Então, cada contrato ele vai puxar uma quantidade de dinheiro, ou pode ser um título, um CDB, um LCA, ou pode ser as próprias ações que você tiver investidas também. Então, você consegue usar ali como garantia. Então, vou colocar aqui, margem de garantia. A bolsa chama uma margem da instituição financeira. Por que o banco em si ele chama essa margem a bolsa, né? Porque é uma maneira da bolsa mitigar o risco. Porque se der alguma coisa, uma posição vir muito contra você, se caso ficar negativo no banco, você tem essa margem financeira para cobrir esse rombo, tá? Então, essa variação aí na sua conta. Então, assim, você tem que ter essa margem de garantia. Quanto que é que varia ali que você tem que ter de dinheiro, de garantia por contrato? É ali mais ou menos de 8 a 12 mil reais por contrato. Então, se eu posicionei ali, vamos supor que eu comprei um contrato futuro de boi gordo para daqui 2 meses. Eu tenho que ter essa quantia de dinheiro na conta. Para quê? Para eu dormir posicionado, comprado ali, certo? Então a gente tem que ter essa margem de garantia. O banco ele pede, né? A bolsa em si. Porque se você não tiver, você não vai nem conseguir abrir a posição no home broker. Então vamos supor aqui, eu vou dar agora um exemplo prático para vocês entenderem como que funciona a questão do contrato em si, né? Então vamos supor que eu estou fazendo uma especulação. Eu comprei um contrato para daqui 4 meses. O preço da arroba agora 350, por exemplo, certo? E aí comprei o contrato. Amanhã o mercado ele vai abrir nos 352. Então, se eu quiser já zerar esse contrato, eu posso ir lá e vender meu contrato. Eu estou comprado, vendo e embolso esses R$ 2. Só que é, no mercado futuro tem uma coisa que chama ajuste. Então, esse ajuste ele vai ajustando a sua posição todo dia, né, de acordo com o ajuste do CPA. Então, esse ajuste ele vai fazer com que entra ou saia dinheiro da sua conta. Se você montou uma posição que ela está sendo vencedora, por exemplo, nesse caso aqui, eu comprei a 350 e amanhã o preço da arroba tá 352, eu estou ganhando R$ 2. Então esse ajuste de R$ 2 já vai entrar na minha conta. Então, 2 vezes 330, eu vou estar lucrando ali R$ 660, certo? Então, amanhã o mercado abre a 352. Estou comprado 350. Entra um ajuste de R$ 2 a minha conta. Zero a posição e saio fora. Então aqui eu estou ganhando de um dia para o outro, cheguei a ganhar R$ 660. Mas beleza, aí se acontecer o contrário, se o mercado cair, aconteceu o contrário. O mercado caiu R$ 2 em vez de subir. O que acontece? Vou ter um ajuste negativo da minha conta. Um débito. Um débito de R$ 2 vezes R$ 330, que é a cada real de variação no contrato, são R$ 330 com um contrato. Então, se eu estou com 10 contratos, você só multiplica a quantidade de contrato, né? No caso aqui, eu com um contrato, R$ 2, R$ 330, multiplico, dá R$ 660. Se eu tivesse com 10 contratos, seria 6.600 de prejuízo, não só 660. Então, você multiplica ali vezes a quantidade. Então, aqui, prejuízo de 660. Aqui,
deu lucro, tá? Vou colocar aqui, lucro de 660. Ou seja, 330 vezes 2, R$ 660. Então, o contrato futuro, ele basicamente funciona assim, tá? Mas como que a gente usa o contrato futuro para proteger, né? Você é um pecuarista, você confina, você compra o boi magro ali e aí você coloca ele no confinamento para vender daqui 2, 3, 4 meses, certo? Então, como que eu tenho que usar para me proteger contra a queda? Se eu estou querendo me favorecer a favor da queda, eu preciso de um seguro de preço contra essa queda. Então eu vou lá e monto uma posição vendida em contratos futuros. Por que eu monto uma posição vendida? Se daqui 4 meses o preço da arroba cair, eu vou lucrar na bolsa, certo? Mas eu vou perder no mercado físico. Só que eu vou estar travado. O que eu lucrar na bolsa, eu vou estar perdendo no mercado físico. Então vou ficar elas por elas, eu não perco nada. Então aqui eu consigo proteger a minha margem. Entendeu a lógica? Então por isso que fala que é uma trava. Você está travado ali em si. Então vou colocar aqui, gente, exemplo de hedge para pecuarista. Vamos supor que hoje, no mercado físico, esteja R$ 320 a arroba. E no mercado futuro, de bolsa, esteja a 350. O contrato para daqui 4 meses. Exemplo de hedge para pecuarista, eu vou colocar 4 meses, tá, gente? Vamos supor que vocês compraram o boi magro hoje. Esses vão engordar para vender para o frigorífico para daqui 4 meses. Vou usar esse exemplo aqui. Então, o mercado físico está 320 agora. E no mercado futuro, de bolsa, está 350. Esse contrato para daqui 4 meses. O que eu faço? Eu sei, hipoteticamente, que o meu custo ali, né, para engordar o gado vai ser R$ 300, vamos supor. Então, o custo para a engorda do gado, R$ 300 por arroba. Então, se eu conseguir vender o boi a 320, eu vou estar ganhando R$ 20 por arroba, certo? Então, hoje, né, se a gente fosse vender ali, que não é o caso, porque eu tenho que engordar o boi para daqui 4 meses vender ele ainda, eu não tenho ele pronto, eu estaria ganhando R$ 20. Mas beleza, e se desses próximos 4 meses o preço da arroba cair, como que eu faço para me proteger contra isso? Você tem que ir lá e vender um contrato futuro, né? Para quê? Para você já proteger essa sua margem, né? Você já está ganhando R$ 20 aqui no caso. Então, eu vou lá e vendo o contrato futuro de bolsa. Vendi a 350. Não tá 350 aqui que eu coloquei? Cadê? Aqui. Beleza. Vamos aos cenários, né? Cenário 1. O mercado caiu, tá? O mercado caiu. O mercado futuro de bolsa caiu de R$ 350 para 300. Em 4 meses. Como você está vendido a 350, o que você faz? Você recompra esse contrato a 300. Então, sem embolsa esses 50. Estou vendido a 350. Recompro a 300 agora. Após 4 meses de operação de hedge. Agora vamos supor que o preço da arroba no mercado físico também caiu R$ 50. Então, quanto que eu tinha colocado no mercado físico? 320 aqui, né? No exemplo. Então, estou comprado no mercado físico a 320. Foi quando eu comprei os bois magros, né, em si. Só que o mercado caiu R$ 50. Então, para 270 no caso, né? 320 menos 50 dá 270.
que eu vou fazer? Eu vou vender os meus bois a 270 para o frigorífico, porque eu tenho que entregar os bois, já estão prontos, né? Não tem como eu engordar mais ali, aquilo ali vai só aumentar o meu custo. Vou ter gasto, né? Com ração, com mão de obra, com manejo, um monte de coisa. Então já está pronto, eu tenho que embarcar os bois. Então eu sou obrigado a vender a 270, tá? Então eu estou perdendo R$ 50. Eu vou colocar aqui que a gente ganhou os R$ 50, certo, gente? Ganhei R$ 50 por arroba. Aqui, vou colocar, ó, perdemos R$ 50 por arroba. Então, eu vou estar protegido, eu vou estar travado, certo? Eu sei que a minha margem é os R$ 20, né? Então aqui, como que eu faço essa conta, né? De quanto que eu ganhei agora? Beleza, eu ganhei 50 na bolsa e perdi 50 no mercado físico, né? Então comprei, ganhei na bolsa 50 por arroba, perdi no mercado físico a 50 por arroba. R$ 50 por arroba. Só que aqui em cima eu não tinha colocado que o meu custo para engorda do gado era 300, então eu já estava ganhando R$ 20 aqui no caso, né? Porque o preço da arroba estava em 320, certo? Estava ganhando R$ 20 por arroba. Já estava travado. Então aqui, mesmo se o mercado caísse R$ 100 por arroba, eu estaria protegido, né? Então eu já estaria com a minha margem de lucro ali no caso, certo? Então beleza, funciona assim. Um hedge não é uma coisa tão simples, mas também não é uma coisa tão impossível de entender. Você vai pegar e vai vender o contrato, né? E você vai conseguir se proteger. Qual que é a desvantagem disso aqui, pessoal? A desvantagem maior, vou começar pela vantagem, liquidez. Porque quando eu vendo um contrato, eu consigo recomprar esse contrato e já sair da posição. Se eu quiser fazer isso daqui 5 dias, eu faço. Se eu quiser fazer amanhã, eu faço. Eu não preciso levar para o vencimento. Então, a liquidez ela é muito alta. Você consegue zerar ali a posição quando você quiser, tá? Então isso é uma vantagem. Qual que é a desvantagem? Você deixa de ganhar na alta o upside do preço da arroba. Então se a arroba continuar subindo, você fica travado naquela margem ali, que é esse valor aqui, né? Só que aqui tem um ponto. Você estava ganhando R$ 20, né? Vou voltar aqui para explicar de novo, porque faltou uma parte aqui, gente. Você estava ganhando R$ 20 por arroba, você no seu custo não foi R$ 300, no preço no mercado físico não estava 320, então você já está ganhando R$ 20 de margem, isso é o que a gente chama de arbitragem, né? Só que o preço do mercado físico estava 320 e o preço do mercado futuro estava 350, você já travou, né? Então você está comprado no mercado físico e está vendido a 350, você já está protegendo R$ 30. Então a sua margem total é R$ 50. Qual que é a conta aqui? Então, eu vou colocar embaixo aqui para não ficar bagunçado. Você já tem um lucro ali, né? Porque se eu tô comprado a 320 no mercado físico e hoje está 320 e aí daqui 4 meses eu monto essa operação de 350, já estou vendido a 350, então travo a minha venda a 350, então já fico esses R$ 30. Então esse é o lucro da operação travada entre o mercado físico e o preço do mercado futuro na montagem, né? Comprei físico, ó, vou colocar aqui para vocês entenderem. Comprei físico a 320 e vendi futuro a
350. Embolsando R$ 30. O que é a desvantagem aqui? Se o mercado subir, eu fico travado a R$ 30 mais os 20 que eu tinha ganhado no manejo do gado, né? Então, eu fico limitado a esses R$ 50 por cabeça, certo? Então, se o mercado for lá para R$ 450, arroba, eu não vou ganhar essa alta, esse upside. Então, tem essa desvantagem, né? E a questão da margem também, você tem que ficar olhando diariamente se não vai puxar a margem, quanto que é que tá a margem do preço da arroba, porque de acordo com que o preço da arroba for subindo, a margem é uma porcentagem no preço do contrato, então ele vai subir também, certo? Então, uma margem para um preço do arroba a R$ 300 não é a mesma de no preço da arroba de 325. 325 vai chamar muito mais margem, porque já é um valor financeiro maior. Então, aqui, beleza. Expliquei o que é o contrato futuro, como que você faz o hedge. Não é difícil, tá? É igual, gente, falei, é uma coisa... Depois você faz o primeiro, não tem segredo, tá? Então, agora eu vou explicar o mercado de opções. Eu expliquei os contratos futuros, né? Então, agora eu vou começar pelas características do mercado, dos contratos Vamos lá. O tamanho do contrato é o mesmo, tá? Para todos os mercados. Do mercado de bolsa e esse mercado de balcão. Aqui é negociado no mercado de balcão. O tamanho do contrato é o mesmo, sendo 330 por arroba. 330 arrobas por contrato, tá, gente? Então, um contrato são 330 arrobas. 10 contratos, por exemplo, 10 vezes 330 arroba, que dá 3.300 arrobas. É só você multiplicar a quantidade, tá? Vamos olhar aqui em cima, eu coloquei contrato, a variação de preço. A variação de preço é praticamente a mesma coisa, tá? Cada um centavo são 3,30. Então, se variou R$ 1, são R$ 330, né? Você pega 100 centavos vezes os 3,30. Aí você vai ter o resultado final. A liquidação, ela também é apenas financeira. Segue o preço do contrato futuro de boi gordo como referência, tá? Praça de São Paulo. Vamos olhar aqui o que está faltando mais. Coloquei as datas, elas podem mudar, tá? Então essas datas elas podem mudar. Então, nesse mercado de OTC, que é o mercado de balcão, que a gente utiliza ali as opções para negociar, pode mudar a data em relação ao último dia útil. Vai depender, tá? Da tesouraria. Mas geralmente copia o contrato futuro, né? Nessa questão aqui. Aqui, como que funciona para você negociar essas opções? Você sendo pessoa física ou pessoa jurídica, atrás do seu computador usando um home broker, você não vai conseguir negociar. Você vai precisar de um corretor, um broker, né, de commodities, ou um assessor de investimento. Por quê? Porque ele vai ter acesso à mesa de renda variável e através dessa mesa de renda variável você vai conseguir cotar essas operações, né, essas opções. Então eu vou colocar aqui acesso um assessor de investimentos ou corretor, broker.
na instituição. Então aqui você consegue pedir preços para ele, né? Como que funciona essa questão das opções? As opções, elas são contratos de comprar ou vender um ativo no futuro. É uma data futura. Então aqui no caso, a gente tem dois tipos de opções. A gente pode comprar uma opção de compra ou a gente pode comprar uma opção de venda. A opção de compra é uma call, que não vai servir para esse caso aqui. A gente tem que travar o preço na venda. A gente tem que fazer um seguro através de uma put, né? Então a gente compra uma put, seguro de preço. O que é uma put? Uma opção de venda. Seguro de preço. Compra uma opção de venda ou uma put. Isso aqui vai te dar o direito. Essa put vai te dar o direito de vender o ativo no futuro. Vamos usar o exemplo dos 4 meses. Exemplo. Beleza. Vou usar o exemplo dos 4 meses aqui. Se hoje a gente olha aqui o preço da arroba. O preço da arroba hoje está 320. O preço no mercado futuro está 350 para daqui 4 meses. Eu quero comprar uma put. Como que funciona essa questão de eu comprar uma put? Você vai conversar com seu assessor, com seu corretor ali e vai pedir uma put para ele, vamos supor, nos 350, para que você tenha o direito de vender a arroba do boi gordo daqui 4 meses a 350. Então peça uma cotação. Aqui é o mesmo exemplo do seguro de carro, tá, gente? Só que você vai estar fazendo um seguro de preço na arroba contra a queda. O seguro de carro, você não vai lá e não compra um seguro com a seguradora, você vai lá e paga o prêmio. E o que acontece? Se você bater o carro ou o carro for furtado, a seguradora ela vai lá e te paga a tabela FIP, certo? Então você recebe o valor do carro ali integral de acordo com a tabela FIP. E você paga esse prêmio no início, né? Aqui é a mesma coisa, você vai pagar o prêmio para o mercado, para a bolsa ali. Então você compra esse direito de vender a arroba, caso o preço caia, né? Então você vai vender ela lá em cima. Você usa o seu seguro contra a queda do preço da arroba, a partir do preço que você definiu com o mercado. Então, eu defino que eu quero o preço de 350 para daqui 4 meses. O meu assessor me passou que está custando R$10 por arroba. Que é o prêmio. Então, como que eu vou calcular o custo para mim travar um contrato? Custo para um contrato. São R$10 por arroba, né? Vezes 330 arrobas, que é um contrato. Então eu vou ter um custo ali de R$3.300, né? Para quê? Para mim travar 330 arrobas, para mim ter o direito de vender a 350 daqui 4 meses. Então vamos aos cenários, né? Cenário 1. Aqui, detalhe, tá, gente? Não tem a chamada de margem, porque você vai estar pagando esse prêmio, então você não precisa depositar. E também não tem a questão do ajuste. Então aqui é muito mais simples, né, de você entender. Você
compra um contrato, você faz um contrato com o mercado financeiro, com a bolsa, em mercado CETIP, né? No balcão ali, e você compra o direito de vender arroba para daqui 4 meses, no valor de R$350, você vai pagar R$10 de prêmio por arroba. Então eu pago R$3.300 por contrato. Então no cenário 1, preço da arroba no mercado físico vai para R$270. Preço da arroba no mercado vai para R$300. Daqui 4 meses, no ambos os casos, tá? Então vou estar comparando ali. Eu vou colocar aqui cenário 1, cenário de queda do preço. Uso o seguro, tá? Eu vou estar usando o meu seguro que eu comprei. Eu vou usar a minha put. Então, se o preço da arroba no mercado físico vai para 270, daqui 4 meses, estava 320 no mercado físico quando comprei, a 350, beleza? Então, o mercado físico, e comprei o seguro. O que é o strike, tá, gente? Eu comprei o seguro de opção no strike 350. Strike é o valor da arroba que você define lá no mercado que você quer montar o seu seguro. Eu quero um strike de 340. Então, se o preço do mercado futuro está 350 e você está comprando 340 o seguro, o mercado ele tem que andar do 350 para o 340. Então, relativamente, você vai estar pagando mais barato. Então, quanto mais perto do preço do mercado futuro atual, mais caro o seguro vai estar. Então, quanto mais longe, mais barato. Se eu pegar um seguro lá nos 330, ele vai estar bem mais barato do que no 350. Ele não vai estar R$10, ele vai estar R$3, R$2, né, R$4. Vai depender ali do vencimento e da volatilidade do mercado. Então, beleza. Vamos voltar aqui. Se o preço da arroba no mercado físico vai para 270 daqui 4 meses, estou perdendo R$50. Eu comprei, eu vou colocar aqui, comprei no mercado físico 320, vendi para o frigorífico 270, perdi R$50 por arroba. Aqui eu vou vender, vendi no mercado a 350. Eu exerci meu contrato, né? Então eu exerci meu seguro ali. Vamos supor que o seu carro foi roubado. Então você vai lá na seguradora e você exerce na seguradora. Fala, eu quero o valor da tabela FIP. Eu paguei o prêmio. Aqui é a mesma coisa, só que se você faz em relação ao preço da arroba. Eu vou lá e vendo o preço da arroba 350. Então eu vendi a 350, tá 300. Lucro, R$50 por arroba. Então aqui eu fico elas por elas. Eu ganhei 50 e perdi 50. Não tive que depositar margem de garantia, né? Usei uma pequena parte do meu dinheiro ali para montar essa posição. Então, assim, você vai usar os 2, 3, 4, 5% ali no máximo para você pagar de seguro no mercado. Né? Você não paga ali 5% a seguradora do carro, mais ou menos, em torno de 3, 4, 5. Aqui é a mesma coisa, só que você vai estar segurando o preço da sua boiada, do seu confinamento, tá? Contra a queda. Então, se eu vendi no mercado de opções a 350, hoje está 300, eu vou lá e recompro a 300, aí eu lucro esse 50. Se eu lucrei 50 no mercado futuro ali de opções e no mercado físico eu perdi 50, eu fiquei travado, eu fiquei elas por elas. Só que eu paguei R$10 pelo seguro, né?
isso aqui foi um custo, tá, gente? Quando a gente compra esse seguro, é um custo que você tem que colocar ali na margem total. Então, o seguro, você não faz seguro da safra, do seu carro, de um monte de coisa. Então, assim, aqui é a mesma coisa. Você não faz seguro do seu apartamento, aqui você vai estar segurando o preço da arroba. Então, eu paguei R$ 10 pelo seguro. Então, beleza. Vamos voltar aqui. Se o meu custo lá para engordar aquele boi magro foi R$ 300 e já estava 320, eu vou voltar a esse ponto em cima aqui, ó. Eu tava ganhando R$ 20 por arroba, né? Como assim, Ryan? O meu custo para engorda foi R$ 300 por arroba. Quando eu fui montar a minha operação no mercado de opções, que eu fui comprar o meu seguro lá contra a queda de preço, o mercado físico estava a 320. Então eu já estava com R$ 20 de margem, né? Então só que eu tive esse custo, né, de comprar ali é, esse valor, esse seguro de R$ 10, né, por arroba, essa put. Eu comprei a put e eu tive esse custo. Vou colocar aqui margem de lucro. Eu estava com R$ 20, né? Qual que é a conta? Então, a conta é essa: preço do físico na compra, mesmo o preço do custo para engorda. Se eu gastei R$ 300 por arroba, eu fiquei com R$ 20 por arroba no final. Só que eu gastei R$ 10, né? Pra quê? Pra usar e comprar o seguro, né? Então eu protegi contra a queda. Aqui, qual que é o ponto, né? O melhor, a questão, melhor questão em relação às opções é você tá ganhando da alta. Então vai ser o cenário 2. Eu vou mostrar aqui agora. Eu vou usar os mesmos números aqui, tá? Os mesmos critérios, parâmetros que eu usei no exemplo 1. Mercado físico. Quando eu comprei, estava a 320. E o mercado futuro estava 350 para daqui 4 meses. Eu fiz a mesma operação, tá, gente? Eu comprei o seguro de preço a 350. Só que aí o que aconteceu? O mercado subiu, o mercado explodiu para 385. O mercado de bolsa. E o mercado físico, ele também acompanhou. Então, qual que é a conta aqui? Se eu estava comprado no mercado físico a 320 há 4 meses atrás, hoje, 4 meses depois, tá 350, eu vendo a 350 para o frigorífico, né? Então eu estou embolsando ali R$ 30. Então eu vou colocar aqui, o mercado subiu, vendi no físico a 350, estava comprado a 320, embolsei R$ 30 por arroba, beleza? O mercado futuro subiu de 350 para 385. Não utilizei meu seguro. Porque o preço não caiu, né? Não batiu o carro. O carro não foi furtado. Então não utilizei o seguro, não precisou, né? Eu tive um custo de R$ 10
por arroba para montar o head. Beleza? Então isso aí já ficou embutido no custo. Então qual que é a conta? Vou colocar aqui, perdi R$10 por arroba. Então se o meu custo era 300, quando eu comprei, quando eu montei o head, o mercado físico estava 320, então já estava ganhando aquelas 20 arroba. Aqui eu gastei R$10 para montar o head. Então vou ter um débito, né? Que vai ser um crédito, vai entrar dinheiro para mim. E aqui vai ter um débito. Então quando eu montei, eu já estava ganhando 20. Então o mercado foi para 350, ganhei mais 30, né? Então o lucro, qual que vai ser o lucro aqui? R$20 da margem de antes, mais, vou colocar aqui em reais, que senão fica confuso. R$30 da alta da. Então é R$20 por arroba da margem de antes, né? Se eu tive um custo de 300 e quando eu montei a operação, o mercado já estava 320, então eu já estava ganhando esses R$20. Só que aí daqui 4 meses já estava 350. Então eu já vendi o boi R$30 acima para o frigorífico. Então R$30 a mais, né? Por arroba para a venda do frigorífico no físico. Menos R$10 por arroba do seguro de preço put comprada. Então qual que é o resultado? É 20 mais 30 menos 10 por arroba, né? Então vou estar ganhando ali R$40 por arroba. É claro que isso aqui, tá, pessoal, é um exemplo hipotético. Os números mudam, mas é mais ou menos baseado nisso, tá? Pode mudar o valor do seguro, vai depender do vencimento, vai depender da instituição financeira. Se a instituição financeira, o preço for muito ruim, o spread deles for muito maior ali, né? Mais alto, então o spread é o quanto o corretor ganha, tá? O quanto que a instituição financeira ganha em cima da operação. Então, beleza, gente. É isso aí. Eu acho que tá bem explicado essa questão do hedge, como que você faz um hedge no mercado futuro, vendendo ali, né, sendo pecuarista, vendendo no mercado futuro e também no mercado de opções, comprando uma put. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me mandar aí embaixo que eu respondo. É isso aí, um abraço.